Eles vêm de famílias muito pobres. Muito pobres. Muito mesmo. O meu pai, até ele casar, ele dava metade do salário dele pra família dele. Meu pai tem 7 irmãos. Minha mãe tem 6 irmãos. É uma família muito grande. Minha avó veio de Portugal, sem nada. Então, assim, minha mãe perdeu o pai com 15 anos. Ela era uma das mais velhas, tinha que cuidar de todo mundo. Assim. Meu pai também, ele é o mais velho. Então, assim... A responsabilidade toda com eles. Nasceram em Osasco. Tipo assim, viveram sempre em Osasco. Uma família pobre, mesmo. Realmente pobre. Então, assim... A minha realidade hoje em dia não é a mesma que era do meu pai. Só que o meu pai, por ter passado por isso, me ensinou. E me mostrou muito bem como é que era a realidade dele e como eu nunca tive que me preocupar com o que comer. Algumas poucas vezes na minha vida eu passei algumas dificuldades. Foi quando meu pai ele trabalhava no banco, ele conseguiu um trabalho no banco no Bradesco. E é por isso que eu estudei na Fundação Bradesco em Osasco. Meu pai ele trabalhava lá e aí quem era filho de funcionário conseguia estudar no Bradesco, na bolsa, Fundação, né? Que era uma puta escola boa e que a gente não pagava nada. Nossa. E eles davam tudo. A Fundação Bradesco é um projeto muito legal. Porque eles realmente eles oferecem uma escola de qualidade para muita gente que não tem condição. E é um projeto que rola no Brasil inteiro, a questão da fundação. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na fundação. E é muito louco eu parar para pensar as coisas que a Fundação Bradesco fazia para não criar essa divisão. Tinha uma parada que era que eles faziam assim, quem não tinha condição de comprar uniforme, eles davam. Só que eles faziam eles colocavam um nome que era um nome pra você não sentir que aquelas pessoas estavam ganhando porque elas não tinham condição. Então, tipo, eu nem lembro direito qual era o nome, mas era tipo assim, era a galera do sei lá o quê. E aí ele chamava, pessoal do sei lá o quê, vamos lá pegar os uniformes. Eles davam livros pra essas pessoas. Quem não tinha... Livro é caro, cara. Pra comprar livro... Se menos que as outras, né? Então, assim, meus pais tinham condição de comprar o livro e o uniforme. Mas eu não olhava os meus amigos que ganhavam de uma forma diferente, inferior, pejorativa. Tipo, eles são pobres, que ruim. Não, porque a escola trabalhava isso de uma forma... não, aqui eles recebem de tal negócio e tá tudo bem, beleza. Eles tratavam, então tá todo mundo junto, tá todo mundo na mesma. Não, eu compro, mas eles ganham ali o negócio do livro, legal. E muitas vezes o que eles faziam, eles incentivavam os alunos que compravam quando virava o ano, pra você pegar os seus livros e doar o livro pra galera depois que ia receber o livro no outro ano seguinte que não tinha condição. Então você se sentia na obrigação de cuidar daquele livro. Eles falavam, você tinha que cuidar do livro porque no final do ano você ia oferecer pra galera. Então assim, é todo um sistema feito, eu achava muito legal o que a Fundação fazia, faz até hoje. Então, assim, eu vivi numa realidade onde, por mais que eu fosse privilegiado de nunca ter passado fome, nunca ter que me preocupado com nada desse tipo de coisa, mas meu pai explicou muito pra mim, mostrou muito, e minha família... Colocou seu pé no chão, né? E minha família é uma família mais humilde. Sabe, meu pai foi um dos únicos que se deu bem ali, que conseguiu trabalhar, trabalhou bastante e se deu bem na vida. Minha mãe também. Só que minha família, por parte de pai, por parte de mãe, ainda é uma família pobre. Eu conheço alguns. Você conhece alguns, o Dodô. Meu tio é feirante, velho. Meu tio Mané é feirante, batateiro. Sabe? Então assim, muitos dos irmãos da minha mãe trabalham com meu pai. Caralho. Os irmãos do meu pai também trabalham com meu pai. Então, assim, eu vi essa realidade. Eu venho de uma realidade muito mais humilde. Não por minha parte. Meu pai sempre me deu tudo. Meu pai e minha mãe. Tive muita sorte. Mas a minha família eu enxergo. Então eu tenho a empatia. Eu consigo ver o outro lado da moeda. Só que eu fico pensando, e se eu nascesse, sei lá, numa família rica? Numa favela? Seu pai nem se preocupasse em explicar. Nem explicar. Eu nunca nem ia ter visto, sabe? De ir em casa de tio que mora numa casa mega simples. Mega, hiper simples. Eu não ia viver aquela realidade. Será que eu ia ter essa empatia que eu tenho? Me fudendo. Então, assim, é foda, porque assim, a gente tem que tentar explicar pra essa galera que não vê essa realidade como é que é. E que existe, de fato, outro mundo. Porque eu também não culpo, que nem você falou, não culpo às vezes o cara que simplesmente não foi blindado disso. E mergulhou no 17. Exato. Imagina o filho do Gustavo. Imagina o filho do Gustavo Lima, brother. que nasce ali na casa de gêmeos. O cara parece que tá na Grécia. No santuário de gêmeos dos Cavaleiros do Zodíaco. Cara, mano, não dá. Imagina uma conversa com ele. Mano, foda-se. Meu pai é o Gustavo Lima. Não, o cara entra ali do shopping e fala assim, caralho, esse shopping é pequenão, né, velho? Imagina o Enzo, o moleque lá que parece comigo lá, o Enzo Rabelo. Filho do Bruno. Filho do Bruno e Marrone.
O moleque tá nem aí pra nada. Você acha que a realidade Você desse viu o maluco é meme que outra? virou dele agora? Não. O pai dele tá falando com ele, aí o pai dele fala assim, quem que você vai tocar, filho? Aí ele, Bruno Mars. Aí o Bruno fala assim, oxi, por quê? Ele falou, porque é meu ídolo. Aí o Bruno falou pra ele, pô, eu achava que o seu ídolo era eu. Ele falou, pô, pai, meu ídolo é internacional, né? Eu não quero ser igual você, eu quero ser internacional, Olha, cara. O Bruno ficou com o maior cara assim, ó. Ô, louco. Mas, é uma realidade muito diferente. E, cara, com a internet eu percebi que eu também vivia, por mais que eu conhecesse a outra realidade, tinham muitas questões de opinião que eu tinha que foram mudando. Mesmo, foram mudando. Quando eu era mais novo, eu tinha aquele pensamento de bandido bom e bandido morto. Eu tinha. E hoje eu mudei completamente. Que era o que você via na TV, mano. Porque era o que eu via na TV. Tipo assim, e realmente... Pô, eu lembro meu tio Márcio, também irmão do meu pai. Conheço. O Marcinho, que joga bola. Coitado, meu tio batalhou pra conseguir comprar uma moto legal. Foi Ele roubado. gostava de moto. Cara, acho que na primeira semana que ele comprou a moto dele, 2 malucos roubaram, cara. Nossa. E ele não tinha seguro. Ele não tinha colocado seguro ainda. E ele tava pagando a moto. Pagando ainda. Só perdeu. Isso Era uma é motona, desgraça, Então, assim... Você culpou o cara? Se você chegar pro meu tio e falar, tio, o que você acha desses caras que roubaram sua moto? Você acha que eles são bom morto ou não? É lógico que ele vai falar, não, tem que matar esses filhos da puta. O cara gastou, sei lá, quanto tempo da vida dele trabalhando pra conquistar um negócio e foram lá e roubaram dele. O que você acha que esse cara vai pensar? Entendeu? Então, assim, eu também não julgo, mas, assim, eu tento entender... Hoje em dia, a minha visão, ela é engraçado porque a internet, ela me trouxe um pouco mais essa visão mais ampla da vida, de que existem outros pontos de vista. E eu não tinha isso. E foi com a internet, por quê? Porque aí eu lá dava minha opinião, e aí que eu achava que eu tava certo, porque tudo em volta de mim reafirmava aquela visão. E aí daqui a pouco eu comentava e via, prá! Um monte de gente, não, sei lá o quê, você tá errado. Eu... Como assim? Como assim? Eu sempre achei que eu estava certo. As pessoas sempre concordavam comigo. Como assim essas pessoas na internet estão discordando de mim? E aí eu comecei a entender que existia de fato outras visões da vida que não a minha única. Mas eu acho que você é um cara muito importante, assim, porque você tocou num ponto da educação, que eu acho que a educação é a principal coisa. A coisa que você tem que mais ser focada, assim. Fala assim, mano, o que a gente precisa? A gente precisa de educação. Porque foi com a educação na escola onde o Castanhari, que era um cara que teve outra oportunidade, aprendeu a ter empatia. E é ali. Por isso que eu acho que as pessoas que são contra a educação, eu não sei se esse é o nome certo, que são os caras que batem tanto em você. Por quê? Porque cada vez mais que as pessoas forem contra a educação e pessoas como você apanharem, mais o Bolsonaro perpetua no poder, mano. Cara, o que eu faço, eu gosto de pensar assim, muitas vezes eu sou atacado até por intelectuais, por alguns professores que têm uma visão muito fechada, muito restrita, eu diria. Porque o que eu faço não é para especialista. O que eu tento fazer é democratizar O ensino. a educação, o ensino. Porque eu entendo que tem muitos temas que simplesmente muitas pessoas não tiveram a oportunidade de aprender isso, porque não tiveram professores, aulas vagas. E ali eu estou apresentando esse tema para essa pessoa. Só que é claro, existem temas que são muito complexos, que eu não vou conseguir resumir só em 1 hora. Mas eu tenho esse desafio de, às vezes, pegar um tema como, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tentar resumir num vídeo de 1 hora, que a gente sabe que é muito difícil. E aí um professor, um historiador, que passou a vida inteira estudando aquilo e que enxerga de uma outra forma... Como ousa ensinar a Primeira Guerra Mundial em 1 hora? Não, e como você não falou daquilo, e como faltou isso, e sei lá o quê. Ele não entende que o que eu estou fazendo é apresentar o tema pra pessoa que nunca viu, que não faz a menor ideia do que seja. E o professor de história também não entende que pra você aprender história, você não precisa decorar o nome de cada pessoa e saber o ano de cada coisa. Você precisa saber do porquê e no que desencadeou, tá ligado? E assim, é uma simples questão do o que eu faço. O que eu faço é pra apresentar o tema e é pra gerar a curiosidade.
E eu conto, e eu preciso, e eu me utilizo de profissionais. Eu tenho historiador, eu contrato historiadores. Essas pessoas estão do meu lado me auxiliando e elas que estão do meu lado entendem que muitas vezes tem coisa ali, às vezes que eu tô lá no roteiro, aí a gente passa pro historiador, aí ele vai, mexe um monte de coisa, aí eu começo a ler e falo, cara, isso aqui eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Eu falei, você tá falando grego pra mim aqui, brother. Isso aqui tem que ser simplificado. Então, o grande pulo do gato do meu canal é justamente traduzir uma informação mais complexa pra uma linguagem simples. Porque o público em geral, ele vai entender se tiver numa linguagem simples. A gente tem que entender que existe uma barreira intelectual da informação. E o que é a barreira intelectual? Existem assuntos que para você aprender, você precisa ter uma base de outros. Se você não tiver essa base, você... Ai, mas hoje em dia no celular você tem informação do mundo inteiro. Querido, pega um artigo científico e mostra pra Dona Neuza, que limpa a casa do Gustavo Lima. Você acha que ela vai conseguir entender alguma coisa de um artigo científico? Não! Porque existe uma barreira intelectual ali. E você precisa traduzir aquilo. É traduzir mesmo, é outro idioma, brother. Então, o trabalho que eu faço muitas vezes é de tirar palavras difíceis, é de pegar um raciocínio que tá já pressupondo que eu sei uma coisa que eu não sei. E é por isso que é legal. Eu não sou especialista de porra nenhuma. Eu sou um apresentador. Você precisa entender isso. Eu sou um apresentador e um diretor. Eu sou muito bom nisso. Eu era animador 3D, velho, antes de começar a trabalhar com isso. Eu sou bom no visual e eu sou bom em traduzir a informação. Então, quando às vezes eu pego o roteiro que já passou pelo historiador, eu começo a reler e eu falo, nossa, mas isso aqui... Peraí, que você tá falando de uma coisa que você sabe o que é, mas que eu não faço a menor ideia. Você tá pressupondo que as pessoas vão entender isso? Você já perdeu o cara ali, velho. Se o cara começou a ver o vídeo e eu falei um termo que ele não sabe o que é, ele já... ele já não vai entender todo o resto. E já larga. É Já muito perdeu. difícil, né? E aí, só que aí se o cara que é às vezes um intelectual, sabe? E aí ele vai... E aí tem aquele ponto também da questão da visão, por exemplo. Vou entrar no ponto ali de um vídeo que eu fiz sobre o fascismo. De que eu fui atacado pela esquerda e pela direita. Caraca. Pela extrema esquerda e pela extrema direita. O que é natural. É natural, porque a extrema esquerda defende o comunismo. Acha que comunismo é uma coisa muito boa. Eu não acho. Eu acho que é extremo, da mesma forma. Assim como eu também não acho que a extrema-direita é uma coisa legal. Não acho. Eu estou mais no meio ali mesmo. Por mais que eu tenda um pouco mais para as pautas de esquerda, que elas são mais humanitárias, e é o que eu acho que sim, às vezes a extrema-direita falta muito nisso, que é essa humanidade, né? É simplesmente querer jogar fora uma grande parcela da sociedade, e eu acho isso errado. Mas assim, não importa. Os extremos não gostaram daquele vídeo. E por quê? Porque eu não falei bem do comunismo. E aí você vai ver os argumentos. Aí você percebe que fez certo. E aí eu falo, beleza. Aí eu vou ver os comentários no vídeo. E uma galera, pô, legal, Castelli, eu não sou extremista e adorei o vídeo. Porque é um vídeo pra introduzir o cara no assunto. E eu ainda uso um texto base do Humberto Eco, que é um cara que entende muito sobre isso, sobre o fascismo. E o vídeo é pautado num texto brilhante do Humberto Eco. A gente pautou o vídeo através desse texto. Então, assim, eu entendo como isso pode enfurecer uma galera que, pô, se o cara acha que o comunismo é uma coisa muito legal, e ele vai ver lá e eu não estou elogiando o comunismo, ele vai achar que o vídeo é uma merda. E aí ele vai lá na rede social, o Castanheira é irresponsável, olha esse vídeo. Mas você foi cancelado, querido, por isso? É a sua visão. E assim, e aí quando a gente para pra pensar, mas não é irresponsável. Eu usei 3 historiadores revisaram esse vídeo. E cara, existem coisas na história que são debatidas na própria academia. Os próprios historiadores se matam em relação a algumas questões. Não existe consenso, porque é simples assim. Na história você não vai ter o lado certo e o lado errado. Para os japoneses, os Estados Unidos eram os vilões ou os mocinhos da Segunda Guerra Mundial? Uns desgraçados. Quando o pessoal de Hiroshima e Nagasaki tomou a porra de 2 bombas nucleares na cabeça, eles acharam os Estados Unidos os good guys ou os bad guys? É lógico que os japoneses acham que eles são os... Mas aí os americanos que estavam em Pearl Harbor, que também foram atacados pelos japoneses. Eles acham que os japoneses são os vilões ou os mocinhos? Os vilão. E aí você vai falar,
Ah, os Estados Unidos tava certo, o Japão tá errado? Não, querido. Cada um tá Cada um tem certo. a sua brisa, Cada né? um tá lutando pelo seu país e pela sua ideologia. Os japoneses acham que estão certos, os americanos acham que estão certos. Se você analisar de uma maneira mais fria, você vai ver os japoneses erraram ali, os americanos erraram ali. Muita gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, muita gente diz, muitos historiadores concordam, que foi desproporcional tacar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. A guerra já estava praticamente vencida. Não, a guerra já era naquele ponto. Não precisava. Só que eles falam, não, os japoneses não iam largar o osso. Eles iam continuar porque eles eram